Então, já vimos hoje o espelho côncavo e convexo. Qual que é a diferença básica? E agora nós vamos falar dos pontos principais e os raios notáveis. Espera aí, notáveis, tá? Sossegado, já, sossegado. Então aqui, ó, vou fazer 2 espelhinhos do sucesso. Vou fazer um espelho côncavo. Meu Deus! Vou tentar. Peraí, acho que eu tenho uma ferramenta de fazer curva aqui. Onde que fica isso? Aqui, jovem. Não, não é aqui não. Aqui, ó. Vamos ver se vai dar certo. Ah, aí é bonito. Eu sofri igual um porco pra fazer um negócio aqui. Eita, o tal do Loki. Então temos aqui 2 espelhos. Um espelho é côncavo e outro espelho é convexo. Presta atenção que os risquinhos estão em lados diferentes, tá? Vou fazer aqui aquele eixo, dividindo o espelho em 2 pedaços iguais, tá? Os eixos não ficaram no mesmo nível, mas não tem problema. E aqui nesse espelho, aqui, tá? Pessoal, eu vou fazer o seguinte, eu vou passar aqui, obviamente, para vocês. Vou pedir para vocês esperarem um pouco para copiar, porque eu vou fazer vários desenhos, um em cima do outro aqui, com esse fundo. E aí, se precisar, no final, eu deixo vocês copiarem, tá? A gente tá bem tranquilo de conteúdo. De verdade, a gente tá muito sossegado. Então, a gente tem mais 3 meses de aula aí para fazer 2 apostilas e meia, mais ou menos. Parece que é muita coisa, mas não é. É bem pouco, assim, bem pouco não. Uma quantidade boa de conteúdos para trabalhar. Então, não tenham pressa. Deixa eu fazer tudo, aí depois vocês copiam, tá bom? Bom, do lado esquerdo eu tenho o espelho côncavo. Do lado esquerdo, côncavo. Que a parte de dentro está refletindo, a parte de fora, aqui ó, não reflete. E deste lado eu tenho o convexo, que a parte de dentro aqui não reflete e quem reflete é a parte de fora. Quais são os pontos principais e quais são os raios notáveis? Os pontos principais, o primeiro ponto principal, lembra do finalzinho da aula passada, é o raio. Porque o espelho veio de uma esfera, né? Então, todo espelho tem um raio. Olha aqui nesse espelho côncavo, o raio dele está mais ou menos aqui. Então, essa é a posição do raio do espelho. Porque aqui tinha uma esfera, né, que continuava, aqui ficou uma draga, meu desenho. Você tinha um raio mais ou menos ali. E é claro que eu vou apagar isso aqui. Então, eu tenho um raio. O espelho convexo também tem um raio. Tá? O raio fica sempre para o lado da curvatura do espelho. Certo? Para onde o espelho é curvado. Nesse caso, o espelho está curvado para a direita, o raio está na direita. Aqui o espelho é curvado para a direita, o raio está para a direita. Por ele estar sempre para o lado que é curvado, o raio também recebe o nome de centro de curvatura. Eu vou fazer legenda disso no final, podem ficar tranquilos. Tá? Vou fazer já aqui. Então, o R é o raio do espelho. O raio geométrico mesmo. Se a esfera que formou o espelho tinha 5 metros de raio, o raio do espelho vai ser 5 metros. Tá? Raio, que é a mesma coisa que esse C, que é o centro de curvatura. Onde esse eixo pontilhado encosta no espelho, a gente tem o vértice. Bem aqui, ó. Vértice. O vértice é onde o eixo toca o espelho. Então, deixa eu mudar de cor aqui. Aqui. Onde o eixo toca o espelho.
toca o espelho. Opa. Caiu a canetinha. Eixo. E aí eu falei para vocês que tinha o foco do espelho. O foco do espelho é a metade da distância do raio. Ou seja, é o raio sobre 2. Aqui eu tenho o foco. E aqui eu tenho o foco. Então o F é o foco do espelho. Tá? O foco do espelho que é igual... Opa! O raio do espelho é 2 vezes o foco. Tá? Sossegado, jovens. Tranquilão, tranquilão. Então esses são os pontos principais. Professor, o raio tá bom. O raio veio do espelho, da esfera que formou o espelho, já entendi. O vértice é só onde o eixo toca. Também não tem, sabe? Mas por que o foco é na metade? O foco é na metade porque um desses raios notáveis, da luz ali que se comporta de maneira especial, sempre tem relação com o foco. Vocês têm que lembrar que a gente está na óptica geométrica. Na óptica geométrica, a gente descobre, observando os fenômenos, o que acontece e usa isso. Ó, acontece assim, beleza. O porquê que acontece assim, nos mínimos detalhes, a gente deixa para outro momento. Nosso foco aqui, né, fazendo uma analogia aí, nosso foco é o que está acontecendo. O porquê, por enquanto, eu vou deixar de lado, porque senão sobrecarrega. Então vamos entender por que o foco do espelho é na metade. Vamos para o espelho côncavo. Eu vou fazer um raio de luz chegando paralelo ao eixo do espelho, assim, ó. Tá? Ele vem paralelo ao eixo do espelho e bate no espelho. Toda vez que um raio paralelo ao eixo do espelho encontrar um espelho côncavo, este raio de luz vai bater no espelho e vai passar pelo foco. Sempre. Tá? Ou, como a luz pode seguir os dois caminhos, né? Se um raio de luz vem na direção do foco, ele bate no espelho e sai paralelo. Então vamos usar duas explicações aqui que de fenômenos, de coisas que vocês já viram no mundo aí externo e não sabiam o porquê. Vamos pensar primeiro na parabólica. Quem tem parabólica em casa, ou quem tem Sky Gato, Net Gato, essas porcariadas aí. Tá? O que acontece? A parabólica ela não é bem um espelho esférico, ela é um espelho parabólico. Mas vamos aproximar. O que acontece? A radiação vem do espaço, as ondas eletromagnéticas, ondas de rádio, ondas de TV, batem na superfície da parabólica, da antena, e vão para o receptor, que está onde? No foco. Então, todas as radiações que vêm, batem naquela superfície da antena, depois vão para o foco. E por isso que quando alguém está instalando a antena, tem que ficar lá, vai para cá, vai para lá. Você tem que acertar para onde está o satélite e depois acertar o ajuste da distância desse receptor até você colocar ele certinho no foco. Então esse é um exemplo deste comportamento. O inverso, que seria a luz saindo do foco, batendo no espelho e saindo paralelo, é o farol de carro que é parabólico, ou que não é uma lente, tá? É aquele farol, por exemplo, igual esses carros que não são importados, que não tem uma lente na frente, tá? Ele tem um vidro ali na frente no farol, mas ele não tem uma lente. Então você tem uma concavidade dentro do espelho, dentro do farol. A lanterna, a lâmpada do farol, fica exatamente no foco. Todos os raios de luz que saem dessa lâmpada batem no espelho e como eles estão vindo do foco, eles saem paralelos, aí formam um canhão de luz, tá? É claro que com a lente, que é mais caro de manter e é mais caro de fabricar, fica melhor isso. Por isso que em carro popular você tem esse tipo de farol que não tem lente e no carro chique o farol que tem lente. Isso acontece para o espelho côncavo. E para o convexo? Agora, gente, presta 600 vezes atenção aqui, pelo amor de Deus. A luz no espelho convexo, ela reflete do lado externo, né? Então a luz chega, bate no espelho. Na parte externa, assim, do espelho. Aqui na parte, seria as costas da mão, né?
O que acontece? Se no côncavo ela vai para o foco, no convexo ela vai fugir do foco. E aí como que eu vou fazer esse fugir do foco? Você vai fazer assim, ó. Você vai pegar alguma coisa que seja reta e vai ligar a luz onde ela tocou o espelho no foco. Mais ou menos assim. Vai fazer um pontilhadinho. E aí faz a luz, espera aí que deu ruim aqui. Faz a luz fugindo do foco. Então olha lá. A luz veio paralela, em vez dela ir para o foco, ela foge do foco. Tem um motivo muito simples que ela não pode ir para o foco, né? Porque se ela fosse para o foco, ela estava atravessando o espelho. Ela não estava mais refletindo. Aí não faz sentido, a gente não está falando de espelho, né? Então, percebam que o primeiro raio notável, a gente já tem uma diferença razoável. Que do lado côncavo ela bate e vai para o foco, e do convexo ela bate e foge do foco. Ou se ela estiver indo na direção do foco, ela bate e sai paralela. Esse é o primeiro raio notável, tá? Esse aqui, eu vou manter a cor vermelha aqui e vou marcar importante. Vocês vão entender depois porque que eu estou marcando aqui como importante. Opa. Nesse raio notável, alguém quer perguntar alguma coisa? Sim, não, talvez, quem sabe, tá sossegado. Então, beleza, tá? O segundo raio notável é o que bate no vértice. Ainda não, aguenta só um pouquinho, jovem. O que bate no vértice. O que bate no vértice eu vou fazer dessa cor meio verde-limão, sei lá que cor que é isso. Azul piscina. Então, ó, o raio de luz vem, bate no vértice e ele vai refletir com o mesmo ângulo. Deixa eu abrir aqui um pouquinho. Então, o raio de luz ele bate no vértice e reflete com o mesmo ângulo. Toda vez que um raio de luz bater no vértice, ele reflete com o mesmo ângulo. Tá? Em relação ao eixo. A mesma coisa acontece no convexo. Bate no espelho e reflete com o mesmo ângulo. Então, este comportamento é igual para os dois espelhos. Isso não vai mudar. O foco é diferente, né? O vértice é igual para os dois. Bateu, refletiu com o mesmo ângulo. Tá? Então, este aqui também é um raio importante. E é o último raio, porque ó, eu passei um pelo foco, um pelo vértice, falta passar um pelo centro de curvatura. O que acontece se eu passo um raio pelo centro de curvatura? Então vamos pegar uma outra cor aqui. Deixa eu ver uma cor que eu não usei, que não confunda. Eu vou usar uma cor um pouco mais escura para não chamar tanta atenção aqui. Nesse caso aqui, ó. Ficou muito ruim. Como é que eu vou usar aqui? O alaranjado mesmo. Nesse caso aqui acontece o seguinte. O raio de luz vem, ele passa pelo raio do espelho, ou pelo centro de curvatura. Ele bate no espelho e aqui forma um ângulo de 90, ó. Porque o raio forma um ângulo de 90 com a superfície, com a casca ali, com a circunferência. Então ele bate e volta pelo mesmo caminho. Ele não tem desvio nenhum, ele vai e volta, pelo mesmo lugar. Essa, pô, professor, isso é fácil, hein? Então, mas isso aqui a gente não é o menos importante dos raios de luz. Vocês vão entender por que sexta-feira, porque ele é menos importante. Então, passou no centro de curvatura, volta pelo mesmo caminho. Acontece a mesma coisa com o convexo. Só que o convexo, a luz não vai chegar lá no raio do espelho, porque está atrás da parte que reflete. Então, a gente faz o quê? A gente faz um pontilhadinho. Aqui bem marotinho. E fazemos um raio de luz. Aqui. Ele vai e volta. Ele estava indo na direção do raio. Ele estava indo na direção do centro de curvatura. Aí ele bateu e voltou. Este raio, eu vou mudar aqui o seguinte. Eu vou fazer só uma correção de cor para não confundir depois vocês, tá? Esse aqui é o espelho côncavo.
Esse é o espelho convexo. E o raio meio alaranjado, ele é um pouco menos importante. Ele não é importante, professor? Sim, ele é importante. Mas em relação aos outros, ele é o menos importante. Então, quem quiser começar a copiar, fica à vontade, tá? Não vou escrever, eu acho que não vou escrever mais nada aqui. Enquanto vocês estão copiando, eu vou falando aqui para vocês. Usando esses 3 raios, na verdade usando o do vértice e o do foco, a gente consegue descobrir como que a imagem é formada no espelho. Porque ao contrário do espelho plano, aqui a imagem muda. Às vezes ela é maior, às vezes ela é menor, às vezes ela está de ponta cabeça, às vezes ela não está de ponta cabeça. Isso depende da posição do objeto em relação ao espelho. Então, o que a gente vai fazer na sexta-feira, eu vou pedir para vocês muito empenho nisso. Apesar que vocês estão em casa, né? É fácil conseguir alguma coisa assim. Arranjem uma régua aí em casa, um pedaço de madeira, qualquer coisa que dê para fazer uma linha reta. Porque sexta-feira vai ter bastante desenho para fazer, tá bom? Bastante desenho mesmo para fazer, porque a gente vai formar todas as imagens que podem surgir nos espelhos. Primeiro a gente vai fazer isso por desenho. Depois a gente vai fazer isso por uma conta. A gente está falando de física, né? Então a gente vai usar a equação de Gauss para determinar como que a imagem é formada, quais são as características dela, tá? Mas uma coisa de cada vez. Então, usando o raio do foco, que passa pelo foco, e o do vértice, só esses dois, por isso que eu falo que são os mais importantes, você consegue formar todas as imagens dos espelhos esféricos. E aí vão ter casos específicos, por exemplo, o espelhinho do dentista lá que ele coloca na sua boca é um tipo, o retrovisor que eu já falei, o de maquiagem que eu já falei, aqueles espelhos de trânsito que eu acho que em Arapongas tem. Normalmente quando tem uma rampa, uma rua que está subindo e a outra rua que é plana, quem está subindo não consegue enxergar direito, eles colocam aqueles espelhos redondões na esquina, não sei se vocês já viram. Tá, que é o espelho que tem no mercadinho, na quitandinha lá, para evitar que o cara fique roubando, que o cara consegue olhar. Tudo isso são espelhos esféricos. Na verdade, plano mesmo, é muito difícil você comprar um espelho que é 100% plano. Tá? Os que vocês vão encontrar mais planos são aqueles mais simplesinhos, de quarto, sabe? De armário, que cobrem o armário inteiro. Normalmente os outros espelhos eles têm uma certa deformação. É o mesmo do shopping, esse mesmo, tá? Esse esférico que eu falei. O que eu tava falando, meu Deus? Me perdi aqui no meu raciocínio. Ai, meu Deus. Ô, Jesus, o que eu tava falando? Espelhos esféricos, foco. Era do espelho, mas eu não lembro o que era que eu tava falando. Me perdi aqui. Focos, raios, centro de curvatura. Nossa, gente, dá um branco aqui legal agora. Não sei o que eu tava falando. Eu ia falar alguma coisa, tava numa linha de raciocínio ali, ia falar alguma coisa e acabei esquecendo. Lembrei. Boa, esse mesmo. Eu falei do espelho de guarda-roupa. Se algum de vocês faz o desserviço para o seu lado financeiro de ir pra academia, o crossfit, brincadeira, hein? Quem quiser fazer, faz aí, não tô brincando. Só façam com acompanhamento, tá bom? E agora eu tô falando sério. Façam com acompanhamento, porque se vocês exagerarem em exercício, fizerem exercícios errados, vocês estão na fase de crescimento, vocês vão se arrebentar todo, ficar o resto da vida podre. Tá? Mas façam exercício. Não agora, porque agora tem que fazer quarentena só. Polichinelo no corredor de casa e flexão no banheiro. O resto, jovem, tem que esperar passar a quarentena. A maioria daqueles espelhos não são planos. Eles não são planos, igual a jovem falou ali em cima, por quê? Por 2 motivos. Primeiro, porque às vezes são irregulares, porque são baratos, são espelhos baratos. Então você está em um espelho, você está de um jeito. Você vai para o espelho do lado, você fica um pouco mais alto, um pouco mais baixo, um pouco mais gordo, um pouco mais magro. Eu sempre fico mais gordo quando vou nesses espelhos. Não sei o que acontece. Cada espelho que eu passo, eu vou ficando mais gordo. Não sei o que se sucede nessa minha vida. Então, ou porque ele é mal fabricado, ou porque você tem um espelho que é um pouquinho. Só que normalmente em academia você não vai encontrar isso não, tá? Mas em alguns lugares em loja, você tem um espelho que é um pouquinho curvado, porque você quer que algum efeito aconteça, que seja ampliada a imagem ou que seja diminuída a imagem. Então tudo isso é pensado. E não é fácil fabricar um espelho,
Tá? Um espelho bom mesmo. Não é fácil fabricar. Só que é muito mais barato que fabricar uma lente, por exemplo. Então, dependendo do defeito que você quer, você usa espelhos e não lentes. Telescópios aqui, telescópio, aquele do luneta, a gente usa lente, né? Quando se constrói isso. Mas se você vai para o telescópio Hubble, por exemplo, que está fora do planeta Terra, você tem. No Hubble eu não sei, tá? Mas a maioria dos telescópios aqui, aqueles que estão nos picos das montanhas, aqueles negócios, aqueles observatórios, são todos com espelho. Não tem lente lá. É tudo espelho. Tá? Então, o uso de espelhos é bem mais comum do que a gente imagina que é. Mas a gente vai conversar mais disso na aula de sexta, tá bom? Deixa eu agora ver o que está escrito aqui. Ah, beleza. Agora que eu vi o que vocês estão falando. É isso aí mesmo. Tá? Então, pessoal, não vou passar mais nada. Faltam 2 minutinhos aí. Quem já copiou, mas copiem, tá? Quem já copiou, boa semana, dezembrão. Nos vemos sexta-feira de manhã. Só aquela alegria, aquela felicidade. Quem não copiou, eu vou deixar mais 1 minutinho, 2 minutinhos aqui abertos, sem pressa, tá? E nos vemos na sexta-feira, na segunda aula de vocês da manhã, 8h35. Preparados para desenhar, hein? Dar aquele alongamento no antebraço, no punho, porque vai ser arte sexta-feira, tá? Até mais. Não se esqueçam das recuperações que tem que fazer recuperação. Eu vou dar um recado lá no grupo do WhatsApp. E, pelo amor de Deus, hein? Façam esse negócio hoje, vai ficar sem nota. Então, jovens, até mais.